Mas o que mais para mim é um sintoma, é um sinal de que o futebol brasileiro, como professor de futebol, né, está desconsiderado, é que não tem mais ninguém, nem no Não, mundo árabe, nem no Japão, nem na China, os caras não querem nem nada, saber. nada. Dia é seleção brasileira, hein? Olha lá. Ih, Notícia do UOL, assinada pelo Bruno Andrade e pelo Rodrigo Matos. O Bruno Andrade lá de Lisboa e o Rodrigo Matos no Rio de Janeiro. CBF avança por uma o quê? destreza, por uma dobradinha Carlo Ancelotti e Kaká. Avança, tá? Avança. Entendam de novo os termos que a gente usa e que o UOL está usando, que é uma negociação que demora, não é tão simples assim. Não é que contratou, É, né? Mas o que já se sabe é que a CBF aceita uma que seria uma das primeiras exigências do Ancelotti, caso ele venha para a seleção brasileira, que é vir só no meio do ano, né? Terminar a temporada com o Real Madrid, isso ele não abre mão e tá mais do que certo, né? Carlo Ancelotti e o Kaká seria um aliado aí nessa negociação. O Kaká que já jogou com o Ancelotti lá no sim, Milan, né? foi o Acho melhor que do foi mundo no Milan com o é, Ancelotti, foi estrela aham, da equipe do Ancelotti entre 2003 e 2007, certo. né. Time do Milan que foi bicampeão de Champions League e fez uma final em 2005. O Kaká seria uma espécie de um novo Juninho Paulista, Sim. né, de um diretor ali de seleções, de um coordenador. O Ancelotti, claro, técnico da seleção. E nesse período, o Ramon Menezes, que está no sub-20, o Ramon, o ex-Vasco, né, jogador, bom jogador, por sinal, quando jogava como meia, faria esse trabalho de transição. Seria Hã, um interino, seria o exatamente. interino e espero que também pudesse trabalhar junto da comissão, porque o Ramon é um cara muito bem estudioso no futebol. O Ramon fez um trabalho bem honesto no recente período que o Vasco teve alguma coisinha acontecendo, e com 2 pancadas já deram um chute no Ramon para trazer o Verdade, Fernando Diniz, o Ramon etcétera, e o Vasco se afundou de novo, fazia entendeu. um trabalhinho honesto no Vasco da Fazia, Gama, é fazia verdade. mesmo. É É, um técnico assim, o Vasco não tinha nada. Aí tinha um Ramon. Aí começou a dar uma chance pra molecada, aí começa, aí toma 2 porradas. Ah, não serve, entendeu? Manda embora. Então, você sabe aquelas coisas malucas até chegar a tinha o SAF? ramonismo. Ramonismo. Sim, o Vasco teve um respiro com o Ramon. E agora tá reestruturando a seleção sub-20. É um dos caras que a gente gosta de, nesse momento, ver trabalhando no futebol por boas ideias. Eu adoraria. Acho o Ancelotti um senhor treinador. Um cara que para o perfil de seleção é bom porque ele é um gestor de grupo. A gente sabe que seleção não é aquele trabalho tático, técnico de dia a dia, é um trabalho de você aperfeiçoar grandes jogadores numa ideia em um curto espaço de tempo para treinar. O Ancelotti é um cara que conhece todos os jogadores brasileiros que estão no futebol europeu, Dirigiu muitos jogadores dirigiu brasileiros. muitos, sempre com muita maestria, então é um cara de fácil trato. Seleção é mais gestão do que trabalho de dia a dia. E para este perfil é o cara corretíssimo. Então, se a seleção conseguir ter o Carlo Ancelotti, acredito que começa a pensar naquilo que a gente falava. A seleção tem Você que vai pra parar. Paulista enrolado numa bandeira Não, do não, não Brasil, vou, não vou, comemorar não vou. Eu pelado, adoraria o é isso? Ancelotti na seleção italiana, Hã, por exemplo, mas ele não hã. quis. Mas assim, Flavinho, a seleção brasileira, quando a gente trata dela, se a gente transforma ela para um clube, ela é o Real Madrid das seleções em termos de história, em termos de tamanho, em termos de popularidade. É a maior vencedora de Copas do Mundo ainda, apesar de estar há 20 anos no ostracismo, né? Está sucateada, a seleção está sucateada. Mas ela tem grana suficiente para voltar a ser uma seleção com investimentos e um profissional de alto gabarito. Tem que parar de ficar pensando em técnicozinho, tá surgindo agora, um amiguinho do outro, parará. Não. Trabalhar com a nata da nata do futebol e o Ancelotti se encontra nela. Eu só sei uma coisa, é claro que eu não tenho nenhum problema em entender que um técnico estrangeiro pode fazer um trabalho muito legal. Claro. Claro, evidente, mas longe de mim qualquer traço de bairrismo, de xenofobia, o que for. Mas eu vou dizer uma coisa, é meio deprimente para mim, observar como é que o futebol brasileiro o momento que o futebol brasileiro pelo qual passa o futebol brasileiro. E os personagens do futebol brasileiro, porque se a gente olhar bem hoje, fala assim: "Cara, Sim.
não tem nenhum, olha que coisa triste, gente, nenhum técnico brasileiro que hoje a gente, se a gente fizesse uma enquete aqui, falasse assim: "Não, esse cara é o cara que pode ser o cara Exato. da seleção". É difícil. A É busca difícil. por um estrangeiro, ela não se dá, pelo por uma questão de convicção, como disse o Marcos Braz. Vamos inovar no futebol Não, brasileiro. Não, é por falta de nome, cara. sim. Pergunta, ó, Não tem, não tem. E olha só, o Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde faça a 2002, pergunta. né. Ó, a gente tá com uma audiência boa agora, nesse Campeonato momento. Você está aqui no chat com a gente, calma. Não sai desse vídeo ainda que não vamos encerrar o programa agora. Vamos segurar mais um pouquinho para que você participe. Calma. Calma, Porque a não precisa pergunta ficar vai para nervoso, vocês. calma. Não, tô calmo. Que é? Quem vocês queriam para técnico da seleção? Quem? Não, mas eu vou perguntar, eu Assim, e eu seja quero saber se brasileiro. tem um brasileiro também, se alguém pensa em algum Isso. brasileiro. Brasileiro para você, quem? E se não for o brasileiro, Quem qual o você estrangeiro nesse gostaria, momento? né, quem você gostaria de É ver. isso. Porque não Responde tem, pra cara, gente. não tem. Porque é difícil. E aí a gente olha, começa a olhar assim, porque começa a perceber que há um padrão para algumas coisas, sabe, assim, cara? O Brasil não ganha a Copa desde 2002, a gente falou, né. Mundiais de clubes, desde 2012. E esporádicos, né? Porque veio É. 5 São Paulo, 6 o Inter, 12 o Corinthians. Isso. Acabou. Sendo que, de 2000 antes de 2012, desde que começou esse mundial com esse formato, a gente já verificou aqui 4 times brasileiros sendo eliminados sem chegar à final. Sim. Quer dizer, estabelece-se um padrão, além das derrotas seguidas, né, às vezes não consegue nem chegar. Então tem coisa muito errada no futebol brasileiro, com certeza tem coisa muito errada. No Os Rodrigo- principais times do Brasil hoje, os principais times do Brasil são dirigidos por técnicos estrangeiros. Tanto é Porque que o não Rodrigo acha. Nolen cita aqui. Ancelotti, Abel Ferreira ou JJ. Nenhum brasileiro. Tá vendo? Daquele que ele gostaria que assumisse. O Pedro Henrique, acho que. Não tem Se mesmo, tá falando cara. brincando ou não, Pedro Henrique, não sei, mas ele falou do Luxemburgo. Não dá mais. Enfim, Não, já foi. já passou, teve a sua chance. Foi técnico do Real Madrid, no momento de alta de técnicos E não aconteceu nada. Não Nada. aconteceu Aliás, a nada. carreira do Luxemburgo, quando É. precisou sair do bairrismo Brasil para se tornar um técnico internacional, nunca decolou. Ela é um Verdade. fiasco. A carreira do Luxemburgo em Libertadores é um fiasco. A carreira do Luxemburgo no Real Madrid foi um fiasco. E na seleção também Na não seleção virou. também não, ele ganhou uma Copa América em 99. Puxa vida. Não O Brasil virou, em 99 não ganhar uma virou, Copa verdade, América quer com dizer, aquela geração é um era técnico obrigação. muito Tá vencedor louco? no Brasil, né, em torneios nacionais, torneios regionais e tudo, mas no exterior realmente não vingou. Não tem, cara. Não tem Jorge nome. Alexandre, não sei se é palmeirense ou não, qualquer um menos o Abel. Deve ser palmeirense, É né? porque não quer que o Abel saia, né? Felipe Martim, brasileiro não consigo ver nenhum, queria ver o Zidane. O Zidane é um cara de gestão de grupo, né? Ele é mais dia a dia do que o Ancelotti, mas é um cara de renome. Brasileiro, você teria alguém, Facincani? Você. Ó, o Não, Araújo perguntou pra você. Costa aqui, ele fala do Rogério Ceni, o Jorge Alexandre do Dorival Júnior. Não tenho, Flavinho, não tenho. nenhum. Não. Chega, passou do ponto da seleção. Tá na hora de começar Precisar a formar de uma renovação. técnico, exatamente. O futebol... O que você quer hoje? Você quer uma evolução significativa? Você quer transformar o futebol brasileiro numa nova potência? Hoje os grandes profissionais de grande potencial estão onde? Na Europa. Se a geração de técnicos brasileiros fosse tão significativa assim, por que ela não se prepara forte o suficiente para trabalhar na Europa? Tá? Por que ela não está na Europa? Por que Nunca nenhum esteve, técnico brasileiro Nunca esteve. nunca Essa é a esteve verdade. e por que agora menos ainda? Ah, mas é culpa do curso. Não vem com culpa de Eu curso, faço porque se carinho. você quiser tirar um técnico, vou pegar um de grande porte, tá, Flavinho? Um técnico de grande porte, ele ganha muito bem, tá? Ele tem um baita salário. Se o cara pegar um ano sabático da vida dele, com o que ele ganhou de salário, que é bastante, e investir em morar um ano em Portugal para fazer um curso completo da UEFA, ele tem a condição, tá? Vamos colocar que tem a condição. Se ele tira esse curso completo, ele pode trabalhar lá. Por que ele não faz isso? Já começa por aí, tá?
Por quê? Porque fica esse círculo vicioso Não, de que eu vou ficar um ano fora, há uma deficiência Há de uma formação. deficiência, uma Mas eu acho limitação, uma que- falta de ambição, falta de interesse, uma tudo falta mais. de tudo. Uma falta O de que eu tudo, acho tá? é que, mais do que, pra gente encerrar, mais do que o fato de não haver técnicos brasileiros em clubes grandes, europeus ou seleções importantes europeias, e por que eu tô falando isso? Porque a gente já teve um no Real Madrid, já teve um na seleção de Portugal, e aconteceram no passado outras, houve outros técnicos brasileiros que, de alguma maneira, se colocaram internacionalmente. Mas o que mais, para mim, é um sintoma, é um sinal de que o futebol brasileiro, como professor de futebol, né, está desconsiderado, é que não tem mais ninguém, nem no mundo árabe, nem no Japão, nem na China, os caras não querem nem saber. Nada, Não querem nada. nem saber. Os E já houve. Os né? poucos são limitados. Exato, já houve um momento histórico, e não faz muito tempo, em que quem ia ensinar futebol nessa periferia eram os brasileiros. E hoje não são mais. Exatamente, Chega, Facicani, é isso. acabou, chega. Mauro chega, Gomes, um abração pra você, Aguento mais Bruno você. Melilo, Rodrigo, Fernando Machado, Ana Patti, Marcelo Almeida, obrigado pelas mensagens, obrigado pela ótima audiência hoje, gente. Se Deixe vocês seu quiserem like ver no o fim da live. Facicani amanhã às 11 horas lá no centro da cidade, no bloco Acadêmicos da Ursal, o Facicani estará amanhã estarei dormindo fantasiado 11 horas de da manhã. Janja Lula da Não, Silva, tá qual bom? a chance? Você tá maluco?